E desde ontem nós começamos a falar sobre esse tema, utilizando uma linguagem quase que contrária, né? Porque nós, não uma linguagem contrária, mas uma ordem contrária da disposição dos versos que Salomão colocou aqui nesse capítulo 2 de Cantares. Nós começamos a falar no versículo 16 e paramos ontem no verso de número 6. Falamos que amar é administrar com cuidado situações delicadas. Por isso Salomão, ele apacentava entre os lírios. Falamos também que o amor sabe identificar e anular os verdadeiros inimigos. É por isso que a esposa vai pedir para que se retire do seu vinhedo as raposinhas. Então, em vez de procurar no seu cônjuge, na pessoa que ama, defeitos para poder culpar determinadas situações ou pontos a que situações chegaram, ela vai para a fonte do problema, que nem sempre é uma ação do namorado, da namorada, do marido, da esposa. Às vezes é uma ação externa que está provocando problemas nas relações, e o que acontece aqui é que há uma identificação e uma anulação dos verdadeiros inimigos. É isso que a gente precisa fazer nas nossas relações. Amor também sabe administrar o bem do contraditório, né? Até aquilo que é aparentemente contraditório é bem aceito e é administrado dentro das relações de amor, de afetividade, de amizade, de paixão intensa. Outra coisa que nós aprendemos é que não se pode fechar a porta para o bem que cerca. Se o inverno passou, se a chuva cessou, a gente precisa aproveitar agora aquilo que está à nossa disposição como bem e não causar ou criar um trauma com a situação do inverno passado, de tal forma que você não consiga experimentar as boas coisas que estão chegando à sua mesa no tempo presente. Aprendemos ainda que nós devemos saber confluir palavras com atitudes, e isso de forma cúmplice, né? Ou seja, cúmplicemente. Não são apenas palavras que são demonstradas aqui por Salomão, mas também ações que vão demonstrar o quanto de fato Salomão ama a sua querida, o quanto ele a admira e a respeita. Palavras e ações devem confluir, devem andar de mãos juntas. As palavras não devem faltar, assim como as ações também não devem faltar. São dois elementos fundamentais dentro de uma relação de amor, e esses dois elementos devem estar ainda mais intensos em tempos de crise, em momentos de dificuldades, quando de fato a gente precisa perceber e sentir ainda mais as pessoas que nos amam. Não apenas com palavras, mas com atitudes, não apenas com ações, mas também com palavras que possam fortalecer, que possam animar, como por exemplo, levanta-te, amada minha. E as ações são aquelas ações que estão ligadas ao romantismo de Salomão. É importante a gente ressaltar que o livro de Cantares não é um livro de cunho espiritual, no sentido teológico da palavra. Ele é um livro literalmente romântico, é uma relação que, inclusive, se você for olhar direitinho, vai aparecer com aquele amor apaixonado, quente, que é o amor eros, em muitas expressões, inclusive há expressões do original hebraico que não vão aparecer aqui nas nossas traduções para a língua portuguesa, exatamente porque os padres que na época traduziram para o português essas palavras acharam que não seria muito pudico traduzi-las com a força que elas expressam no hebraico, porque as culturas e os tempos eram culturas e tempos absolutamente diferentes, e aí o pessoal pensou, se eu traduzir
a Bíblia com a força da palavra hebraica aqui, pode ser que alguma coisa seja mal entendida, seja mal compreendida. Então, o que nós temos aqui são palavras que, em muitas circunstâncias, foram aliviadas, tiveram seu teor erótico diminuído para não causar nenhum espanto às pessoas que, porventura, leriam o texto de Cantares de Salomão. Mesmo assim, quando você desespiritualiza o texto de Cantares, quando você não acha que o texto de Cantares é uma metáfora da relação de Cristo com a igreja, você sabe que algumas coisas podem ser aplicadas quando acham base no Novo Testamento, mas não é literalmente uma metáfora da relação de Cristo com a igreja. Quando você não acha isso, você vai perceber que há um erotismo romântico da parte de Salomão para a esposa e da parte da esposa para Salomão. Mas essa conversa é uma conversa para casais casados em um ambiente mais apropriado para isso. Hoje nós estamos falando só sobre esse amor romântico, né? E é uma coisa para os namorados. Então hoje a gente continua, como nós dissemos, voltando no tempo. Começamos no verso 16, paramos no verso de número 6, e hoje a gente vai para o versículo de número 4. E nesse versículo de número 4, vamos para o versículo 7 ainda, né? No versículo de número 7, a gente vai aprender com Salomão, ou com a sunamita que empresta voz a Salomão aqui no texto, que o amor precisa ser voluntário, que o amor não pode ser fatigador, que o amor não pode ser obrigatório, ele não pode ser cansativo. Por isso que no verso 7 está escrito o seguinte: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Então você percebe que nas poesias da palavra, ou nas poesias das palavras ditas, o que se deve buscar no amor é voluntariedade. Se o amor não quer ser despertado, se o amor não chega voluntariamente, se o amor não se dispõe, ele parece não ser de fato amor. Quando as decisões e as ações, elas são obrigatórias, o amor parece não existir de forma coerente. Na 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo vai falar sobre a essência do amor, ele vai falar sobre o que o amor não admite, que são muitas coisas não admitidas pelo amor, que, na verdade, não tornam o amor uma coisa obrigatória. E no início ele vai dizer que não adianta você fazer qualquer coisa, qualquer esforço na vida, queimar o próprio corpo, doar todos os seus bens ou qualquer outro tipo de aparente loucura na vida, se você não tiver amor. Ou seja, se há uma obrigatoriedade ou qualquer outro pano de fundo por trás das ações de amor, o amor parece não fazer sentido. Então, quando ela aconselha as meninas de Jerusalém para não despertar o amor até que o amor queira, ela está dizendo: olha, o amor precisa ser voluntário. O amor precisa nascer, antes de tudo, numa boa consciência. O amor precisa perceber a sua importância. E quando ele percebe a sua importância, ele voluntariamente começa a agir dentro das relações. Então, quando eu tento traduzir isso aqui em miúdos para as relações de casais, por exemplo, eu tento dizer para você que toda a ação que você faz em benefício da pessoa que você ama deve ser feita de forma voluntária. Não deve ser uma resposta obrigatória a uma exigência feita pela pessoa que você ama. Então não espere ser cobrado, não espere ser exigido. Não espere que as pessoas digam o que você tem que fazer. Busque voluntariamente para demonstrar o seu amor,
com ações e com palavras, aquilo que tem que ser feito dentro de uma relação. Porque o amor só pode ser despertado quando de fato o amor quer ser despertado. Essas palavras poéticas estão dizendo exatamente isso. Para aquela mulher, o amor de Salomão era tão grande por ela que não precisava nenhum tipo de fadiga em relação a ele. Ele podia descansar o tempo que quisesse, porque quando ele se levantasse, ele se levantaria na direção dela. Ela estava tranquila porque ela se sentia amada. Ela estava tranquila porque ela sabia que podia contar com a ação de amor do seu amado. Ela estava em paz porque ela tinha consciência de que o trabalho que era realizado pela pessoa que o amava era realizado na sua direção. E a minha pergunta para você essa noite é: será que a pessoa com quem você tem essa relação intensa descansa, fica em paz? Ou ela precisa exigir de você algum tipo de atitude? Ou ela precisa buscar de você, cobrar de você algum tipo de ação na direção dela? Então, o amor precisa ser voluntário. Quando o amor é voluntário, ele não fadiga, ele não cansa. Aí quando você vai para a história de Jacó, apaixonadíssimo por Raquel, e foi enganado por Labão, você se lembra que ele ficou 7 anos trabalhando para ter a mão de Raquel em casamento. Quando ele terminou o trabalho fatigado de 7 anos, fatigado entre aspas, ele ficou muito feliz, porque agora ele poderia casar-se com a mulher dos seus sonhos. Só que Labão, em vez de entregar a Raquel, que era o combinado, entregou para Jacó a Lia. Quando ele acorda no outro dia, quem é que está em sua cama? Lia, a irmã mais velha de Raquel. Só que Jacó insistia por Lia, porque era a pessoa que ele amava. E ele trabalhou mais 7 anos pelo amor de Raquel. Apesar de ter recebido logo imediatamente a pessoa de Raquel como esposa, ele deveria trabalhar mais 7 anos para pagar esse acordo que foi feito com Labão, que era o pai das 2 meninas. E o que o texto diz é lindo. No Gênesis, capítulo de número 29, e versículo 20, que Jacó trabalhou 7 anos, mas para ele os 7 anos foram muito poucos dias. Foram como poucos dias por causa do amor que ele sentia por Raquel. 7 anos foram transformados na vida de Jacó em poucos dias. Ele não sentiu cansaço, ele não sentiu fadiga, ele não se sentiu esgotado. Por quê? Doar 7 anos de trabalho pela mulher que ele amava era como se poucos dias ele tivesse trabalhado. Então o amor, querido, deve ser voluntário. O amor não pode ser fatigador. Ele precisa se entregar porque quer se entregar, fazer porque quer fazer, e não fazer por exigência ou por algum tipo de obrigatoriedade. Uma outra coisa que a gente vai aprender aqui também nesse mesmo texto de Salomão é que o amor realiza-se na capacidade de alimentar solenemente. Veja só que coisa linda está aqui no verso 4. Isso é a mulher falando a respeito de Salomão. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Leva-me à sala do banquete. Sala do banquete é o lugar onde os reis, por exemplo, davam jantares festivos. Então eram cerimônias que eram realizadas na sala do banquete. Não é um salão comum de jantar do dia a dia. É uma reunião com configurações públicas.
Era um jantar onde algum tipo de evento específico era realizado. Quando ela diz que o seu amor a leva à sala do banquete, ela está dizendo que ele a leva para declarar publicamente, solenemente, os seus sentimentos em relação a ela. Então, Salomão não se envergonha da pessoa com quem ele tem esta relação. É o que a Sulamita está dizendo. Salomão a olha não apenas com aquele olhar de manter nas intimidades o amor que existia entre os dois, mas ele queria tornar esse amor um ato solene, um ato público, um reconhecimento diante de todos, para que todos pudessem ver o quanto ele amava essa mulher. E quando ela utiliza esta figura de linguagem, quando ela diz, leva-me à sala do banquete, ela está dizendo, olha, eu estou sendo alimentada de amor, e isso de forma solene. Ele me ama diante das pessoas, em público, e me ama também dentro da minha casa. Me ama no ambiente de intimidade, mas também me faz sentir amada em qualquer outro ambiente solene, onde porventura a gente se reunir. É isso que ele está dizendo, alimentar a pessoa de amor é cercá-la de amor por todos os lados e em todos os cantos e fazê-la sentir-se amada em qualquer situação e em qualquer circunstância da vida. Nesse mesmo versículo a gente vai aprender que o amor troca os símbolos pelo essencial. O amor troca os símbolos por aquilo que é essencial. Quando ela diz, o estandarte dele sobre mim é o amor, o que é o estandarte? É a bandeira, é a insígnia, é algo que representa o país, que representa uma família, é um símbolo que tem uma importância absurda dentro de uma sociedade. Só que quando ele diz o estandarte dele sobre mim, o amor, ele está dizendo, olha, o símbolo que talvez seja tão grande para algumas pessoas, torna-se insignificante diante da essência do símbolo. Porque o símbolo deve ser configurado em nome de uma causa, em nome de uma família, em nome de uma ideia, ou em nome do amor. Só que às vezes as pessoas transformam o símbolo em algo maior do que a própria essência. Então as pessoas às vezes defendem mais a bandeira do país do que o próprio país. As pessoas defendem mais a insígnia de uma família do que defende a própria família. E às vezes mata a família em nome da insígnia. Às vezes mata o país em nome da sua própria bandeira. Então aquele símbolo perdeu o seu significado. Perdeu o seu sentido, perdeu a sua essência. E quando ela diz que a bandeira dele, ou que o estandarte dele, sobre ela é o amor, ela está dizendo, olha, os símbolos podem ser deixados de lado. Quando o amor trabalha em essência, quando o amor trabalha com verdade, quando o amor produz o verdadeiro significado da existência humana. Às vezes a pessoa diz, não, eu trabalho esse tanto, mas eu trabalho esse tanto por você. E é um tanto, tanto, que é trabalhado em nome de uma família, em nome de uma pessoa, em nome dos filhos, em nome da esposa, que o trabalho toma todo o espaço da vida dessa pessoa e a família perde o significado. Você entende o que eu estou dizendo? Então eu trabalho tanto em favor do meu bem, do meu amor, que todo o tempo da minha vida é doado ao trabalho, é utilizado no trabalho, eu não tenho mais tempo para ela. E qual é a minha argumentação? Eu estou trabalhando por ela. O símbolo ficou maior do que o significado? Perdeu a razão? Perdeu o sentido de existir? É isso que ela está dizendo. Ele troca os símbolos pelo que é essencial. E o que é essencial é o amor.
a gente precisa aprender a destrocar as ordens das coisas, porque a gente trocou as ordens das coisas. A gente precisa desordenar as coisas na forma como foram reordenadas. Parece ser meio doido o que eu estou dizendo, né? É porque a forma, ela traz como prioridade o amor, e depois o símbolo é aquilo que representa o amor. Mas o que a gente fez? A gente trocou a essência pelo símbolo. Então o símbolo está valendo mais do que o amor. Esta é a ordem que existe hoje. A gente precisa desordenar isso, desorganizar isso, tirar o símbolo e manter o amor como essência das nossas relações, dos nossos vínculos, das alianças que nós fazemos antes de tudo. Porque o símbolo vale menos do que a essência. As instituições valem menos do que as pessoas. As bandeiras valem menos do que o próprio país. A insígnia de uma família vale muito menos do que a sua própria família. E aqui a gente aprende que o símbolo vale menos do que o essencial. E o essencial é o amor. A gente aprende agora, nos primeiros versículos, verso 1 e o 2 e o 3, que o amor não sabe responder senão com amor. Você entende? A resposta que o amor tem ao amor é o próprio amor. É um processo de retroalimentação, processo de descanso, um processo de prazer. É o que a gente vai ver aqui nesses 3 versículos. No primeiro versículo do capítulo 2, é a esposa que está falando. E ela diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Isso já é uma resposta ao que é dito pelo amado. E o amado vai reiterar agora no verso 2 o que está sendo dito ou respondido no primeiro verso do capítulo 2. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ela disse que é lírio e eu afirmo que ela é lírio. Está vendo? Uma resposta que está sendo dada ao amor também é o amor. E aí o que ela vai responder diante da resposta que é dada por seu esposo? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Primeiro, ele está destacando a sua noiva. Ele está dizendo, olha, a beleza dela é tão grande que ela é um lírio no meio dos espinhos. Porque qualquer outra mulher que se aproxime de mim é como espinho diante da beleza do lírio que é essa minha amada. E o que ela vai fazer? Ela vai dizer, o meu amado também se destaca, porque ele é igual a macieira entre todas as árvores do bosque. E por que a macieira se destaca? Porque a macieira é a que produz o fruto que ela mais gosta. E aí ela vai dizer, desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce como o meu paladar. Então você vai perceber que há um processo de retroalimentação. E quando ele a destaca, ela também o destaca entre as plantas, entre as árvores, e vai dizer, eu me assento debaixo da sombra dele. Eu descanso, eu tenho paz na nossa relação e pelo amor dele. E não apenas descanso, e não apenas tenho paz, mas eu tenho prazer também. Eu tenho prazer porque o seu fruto é doce ao meu paladar. É o fruto que eu mais amo, é a macieira. Olha só o que ela está dizendo em relação ao seu esposo. É claro que a gente não pode fazer uma exposição muito aprofundada do texto, né, porque pode provocar algumas reações inesperadas. Isso é para quando a gente se reúne com casais. Mas o que ela está dizendo é que de fato existe no amor uma resposta que é exatamente o amor. E o amor não sabe responder senão com amor. O amor não sabe responder com grosseria, o amor não sabe responder com indiferença. O amor responde com amor. E eu quero encerrar a nossa reflexão a respeito desse tema, ainda dizendo, nesses versículos 1 e 2, que amar é aperfeiçoar as qualidades do outro, de modo que esse outro,
ou que essas qualidades se tornem parte reconhecida da identidade do outro. Vou dizer de novo para que você compreenda bem. Quando eu amo, eu aperfeiçoo as qualidades da pessoa que eu amo, de tal maneira que essas qualidades sejam reconhecidas pela própria pessoa que eu amo e se torne parte da identidade dela, porque ela reconhece que o que está sendo valorizado por mim, de fato faz parte dela. É por isso que, olha que expressão linda, é tão linda que o pessoal pensa que é Jesus que está falando. No capítulo 2, o primeiro verso, ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ela diz a respeito de si mesma: eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio dos vales. A rosa não é exatamente essa rosa que a gente conhece, né? Mas é um tipo de planta muito bonita nesta região da Palestina, onde Salomão e essa mulher moravam. Existia muito dessas plantas belíssimas e supervalorizadas, principalmente pela nobreza. E o lírio dos vales também, que se destacava muito no meio dos vales, que às vezes eram ambientes tão hostis, né? Mas o lírio aparecia dando uma beleza tão extraordinária. E ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Ela reconhece as qualidades que ela tem, porque são qualidades apontadas pelo próprio esposo. Então, quando eu amo a minha esposa, eu preciso valorizar nela as qualidades que ela tem. E às vezes o que a gente faz é o contrário. A gente minimiza o poder que a nossa esposa tem, ou que o nosso marido tem, ou que a pessoa com quem a gente se relaciona tem. A gente diminui as qualidades, a gente não reconhece o que a pessoa é, nem o que a pessoa faz. Porque parece que para a gente reconhecer o que o outro é diminuir o que a gente é, e não é, querido. Eu nunca me diminuo quando eu percebo os talentos e as qualidades que a minha esposa tem, pelo contrário. Se nós somos uma só carne, quando eu a aumento, eu me aumento junto com ela. Você entende? E a gente precisa saber valorizar isso. E aí no versículo de número 2, não, já li? Não. Ele vai reforçar isso. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então ela diz: eu sou, e ele diz: de fato, ela é. É uma afirmação de uma qualidade que vai produzir na relação uma potencialidade. Por que quando você conhece uma amiga nova e um amigo novo, você vê tantas qualidades nessa pessoa, e às vezes você está tão invocado ou invocada com essa nova amizade, que você não percebe nem os defeitos? Mas aí você passa alguns anos com a pessoa que você ama, e agora está amando mais, mas você transformou talvez a sua relação em uma rotina, ou quem sabe em um octógono de disputa de duas pessoas para ver quem é maior, para ver quem fica mais tempo em pé, que você não consegue valorizar as qualidades. E aí você vai fechando os olhos para as qualidades e vai achando inclusive defeitos que nem existem na pessoa que você ama. Um amor pode ser administrado em tempo de crise, fazendo ou agindo dessa forma? Ou qual é o tipo de relação que subsiste quando o amor não é administrado de maneira que você perceba e você diga à pessoa que você ama as qualidades que ela tem de uma forma tão forte que ela própria confesse: realmente eu sou a rosa de Saron. E não é uma confissão soberba, não é uma confissão narcisista, é uma confissão de reconhecimento, de posse de uma identidade, de um empoderamento coeso, necessário e equilibrado. Porque eu preciso dizer: eu sou também. Eu tenho isso, eu reconheço. Eu preciso ver minhas qualidades, sem presunção, mas vendo que nessas qualidades eu posso ser mais útil, inclusive dentro da minha própria relação. Deu para entender isso? Eu espero que a gente consiga ter compreendido todas essas palavras e essa nossa reflexão
nessa terça e nessa quarta, em que o programa Paz no Lar é especial do Dia dos Namorados. Eu gostaria de, junto com o meu bem, fazer uma oração por você, por sua família e também por nós, claro, por seu casamento, por seu namoro, por suas relações interpessoais nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por cada pessoa que está conosco, por cada casal que nos assiste, e que a tua palavra tenha de fato chegado, que essa reflexão tenha alcançado estas vidas de maneira que haja fortalecimento nesta relação e que qualquer coisa que porventura tenha trincado, tenha abalado as bases desta relação, que tudo isso seja reconstruído em nome de Jesus. Que todas as raposinhas sejam anuladas desta relação e que os verdadeiros inimigos sejam identificados e sejam anulados desta relação, para que teu nome seja glorificado em nossa vida. Fortalece o nosso amor, as nossas relações nesse tempo de crise, para que teu nome seja glorificado. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.